Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de clareamento dental, aula das professoras Bruna Piscinin, Vanessa Batalha e Jaine Serigioli. Aqui quem fala com vocês, então, é a professora Bruna Piscinin. Nós vamos assistir essa aula, que eu vou enviar para vocês, então, por vídeo. E depois nós vamos fazer o clareamento na faculdade, na clínica. As pessoas que têm os dentes mais claros, elas apresentam maior saúde e também maior atratividade. Por exemplo, nós sabemos que um sorriso bonito, ele pode abrir muitas portas, pode ter mais vagas de emprego. E as indicações, então, de clareamento? Para dentes amarelados, dentes com manchas pela medicação tetraciclina, que atualmente não é mais utilizado, né, em crianças devido a isso, manchas hipoplásicas, fluorose, dentes que foram desvitalizados por tratamento de canal e antes de iniciar o tratamento restaurador. As contraindicações: pacientes grávidas, alguma hipersensibilidade a algum componente da fórmula, restaurações em resina e porcelana em excesso, trincas, fluorose severa, doença periodontal ativa, amelogenes imperfeita. Vamos falar também, né, pacientes com cárie, pacientes que precisam fazer o tratamento de clínica geral, primeiramente, para depois poder passar pelo clareamento. Por que os dentes mancham? Existem dois tipos de mancha, a mancha extrínseca e a mancha intrínseca. A mancha extrínseca é aquela que fica por fora do dente. Já a intrínseca, ela fica dentro da estrutura e é essa que o clareamento vai conseguir fazer efeito. As extrínsecas, elas saem até mesmo com a nossa profilaxia. As manchas extrínsecas, elas têm as suas origens em pigmentos de café, beterraba, chá preto, tabaco, clorexidina. Quando o paciente faz uma cirurgia e utiliza clorexidina, pode manchar os dentes e a língua, por exemplo. Bactérias também. E as manchas intrínsecas, elas podem ser pré-eruptivas, né, antes da erupção, ali na formação do dente, coloração natural, tetraciclina, fluorose, manchas por traumatismo, bateu o dente de leite, o permanente vem manchado, e a amelogênese e dentinogênese imperfeita acontecem na fase de pré-erupção. Nós também temos as pós-eruptivas, que é depois que o dente é formado e já está na boca, né? Essas manchas acontecem pelo envelhecimento, traumatismo após erupção, causas endodônticas e também necrose pulpar. Então, se o dente tem cimentos, materiais obturadores, pinos, né, amálgama, isso vai também acabar fazendo o dente parecer escurecidos. E qual é o mecanismo de ação do gel clareador? Essas moléculas, elas vão penetrar na intimidade do esmalte da dentina e vão quebrar as moléculas de pigmento causadores dessas manchas, liberando elas, tá? Os agentes clareadores, eles são veículos de radicais de oxigênio, né, que têm grande instabilidade quando em contato, então, com os tecidos dentais e promovem a oxidação e a redução do pigmento quando associado a ele, né? As macromoléculas, elas acabam fracionadas em cadeias melhores e por isso elas são eliminadas. Nós temos os tipos de agentes clareadores, né? O primeiro é o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, que é a água mais o oxigênio. Vocês vão encontrar diversas marcas e esse produto é um produto de uso principalmente do dentista, tem que ficar na mão do dentista, já que é um produto muito perigoso para o paciente, para a mucosa do paciente. Um produto que nós vamos utilizar na clínica e depois nós vamos remover tudo com segurança.
E nós temos o peróxido de carbamida, né? Também que pode ser um agente clareador utilizado. Quando os dentes são vitais, então, a gente pode fazer o clareamento caseiro e o de consultório. E o clareamento para dentes não vitais, ele pode ser imediata ou mediata. Hoje nós vamos focar, então, no clareamento para dentes vitais, na técnica de consultório, que será a técnica que nós vamos utilizar, então, na clínica. O clareamento de consultório, então, o que o dentista faz, tem como vantagens resultados mais rápidos, conforto para o paciente, que não precisa ficar utilizando plaquinha todo dia, melhor monitoramento do profissional, como eu falei para vocês, a gente coloca o ácido e remove na mesma consulta, né? A gente não fica à mercê do que o paciente está fazendo ou não. É ideal para pacientes não colaboradores, pacientes também que têm bruxismos e têm problemas tempomandibulares, que às vezes o uso da placa pode incomodar esses pacientes, manchas localizadas em alguns dentes e marketing para o consultório. Nós podemos utilizar tanto o peróxido de hidrogênio quanto o de carbamida para fazer esse tipo de clareamento. Quando nós usamos o peróxido de hidrogênio, nós compramos sempre as concentrações 20, 35, também existe 38%. Há mais de 75 anos, esse tipo de clareador é utilizado em consultório. Podem ser feitas 3 sessões, 3 aplicações, também de 15 minutos cada. Então, a gente pode agendar o paciente a cada 7 dias, né? E fazer uma sessão, por exemplo, a cada 7 dias. O peróxido de carbamida vocês vão encontrar na concentração de 35% e 37%. Essas concentrações, elas vão depender do fabricante. Também vão ser feitas 3 sessões de 3 aplicações de 15 minutos cada. Então, são 45 minutos cada vez que o paciente vem no consultório. É agendado uma sessão de 45 minutos, passado o gel 3 vezes no dente. A cada 15 minutos é feita uma troca. Porém, o peróxido de carbamida é uma técnica que não é mais muito utilizada hoje em dia no consultório, mas ele continua sendo utilizado para clareamento de moldez, tá? Então, o nosso protocolo de aplicação. Precisamos fazer uma profilaxia prévia. Essa profilaxia não é feita com pastas, mas é feita com pedra pómez e a taça de borracha. Nós vamos, depois da profilaxia, verificar a cor. Por quê? Porque se o paciente tiver placa bacteriana, isso pode modificar a nossa percepção de cor. Então, fazemos essa verificação de cor inicial, fotografamos o nosso paciente e depois nós aplicamos, então, a barreira gengival. A barreira gengival, ela é esse líquido azul que vocês estão vendo, nós chamamos de top dam. Ele é injetado, então, ao redor do dente e depois fotopolimerizado para ter o seu endurecimento. Depois que a barreira gengival está bem instalada, nós precisamos verificar com o espelhinho se não ficou nenhuma parte de gengiva ali aparecendo. Se não ficou, nós não teremos problemas. Se você deixar algo de gengiva aparecendo, você vai queimar essa gengiva do seu paciente. E é muito perigoso e queima bastante, pessoal, e isso dói muito. Então, a gente tem que fazer essa conferência, tá? Depois, nós vamos, então, fazer a aplicação. Antes de aplicar, nós vamos fazer a manipulação desse material. Geralmente, é uma gota do agente espessante, que é esse colorido, para 3 gotas do gel de clareamento do ácido, tá? Então, a gente pode, por exemplo, aplicar 3 gotinhas, então, do espessante para 9 gotas do ácido, tá? Isso a gente vai conseguir fazer tanto os dentes superiores como inferiores. Nós manipulamos, fazemos a mistura e aí aplicamos no dente o material depois de manipulado. Então, ele vai, né, ficar ali em cima da superfície dentária, o paciente com o afastador. Nós preconizamos aqui na FATESS esse afastador que tem
proteção aqui para a língua do paciente, para que o paciente não leve a língua para frente e venha encostar no gel, tá? Depois de um tempo, ele vai acabar liberando oxigênio e vai fazer umas bolinhas, é normal. Nós geralmente, depois do tempo, por exemplo, passou os 15 minutos, nós não lavamos, a gente remove o excesso com sucção. Esse sugador aqui, ou é o sugador de endo, ou vocês podem cortar a pontinha do sugador normal, para que a gente consiga sugar o ácido com mais eficiência. Nós vamos realizar 3 aplicações a cada sessão do ácido, e ao final de cada sessão, depois que a gente removeu todo o ácido do dente, nós podemos lavar os dentes com bastante água. Depois de lavar os dentes, remover a barreira gengival, nós vamos fazer a tomada de cor final e vamos ter então um antes e depois ali no momento desse clareamento. Então, a gente pode realizar até 3 sessões de clareamento com 3 aplicações cada. Nós precisamos de um intervalo de 7 dias, então, entre essas sessões, e uma quarta sessão ela vai ser considerada caso a gente necessite de pequenos ajustes. Por exemplo, um paciente que fique com os caninos ainda mais amarelados pode receber o gel somente nesses dentes. Como esse é um dente mais encorpado, tem mais dentina, isso pode acontecer e é bem comum, tá? Alguns cuidados. Caso o peróxido tenha entrado em contato com os tecidos moles, nós vamos aplicar uma solução neutralizante, que pode ser o bicarbonato de sódio ou o próprio neutralizante que vem do produto que a gente compra do fabricante. Nós vamos suspender a aplicação imediatamente, caso o paciente reclame de sensibilidade durante o tratamento. Não podemos falar para o paciente aguentar um pouquinho, porque esse gel realmente queima e pode causar danos sérios na gengiva do paciente. Então, se alguém sentir dor na hora que a gente está fazendo o clareamento, é importante remover todo o gel, remover as barreiras gengivais e assim usar também o neutralizante. Caso o paciente reclame de sensibilidade após o tratamento, nós vamos aplicar algum agente dessensibilizante, como por exemplo o nitrato de potássio. Nós podemos também realizar polimento na superfície dental com pasta diamantada e escova de Robinson macia, mas muito cuidado. O paciente que estiver com sensibilidade, nós podemos também fazer o laser para a sensibilidade. Temos uma polêmica muito grande que é a luz utilizada para fazer o clareamento. O peróxido de hidrogênio, gente, ele não é fotossensível e ele não melhora com a colocação de luz. A lâmpada, ela acaba fazendo um fornecimento de calor que pode acelerar a decomposição do peróxido, mas esse fornecimento de calor, ele também causa uma injúria pulpar muito séria, podendo levar até a endo, e o paciente se queixa de muita sensibilidade. Então, independente se é laser, LED, halógeno ou plasma, nenhuma dessas luzes vão fazer com que o seu clareamento fique mais efetivo, que tenha, por exemplo, um dente mais claro, tá? Então, a gente precisa pensar melhor quando nós utilizamos esse tipo de luz para clarear. Tem algumas pessoas que consideram como marketing, né, para o paciente, que o paciente entende que é um laser e assim ele vai valorizar mais aquele clareamento, né? A efetividade é pequena ou nula, o investimento de comprar esses aparelhos é alto, né? E a possibilidade do paciente ter muita sensibilidade. Eu, no dia a dia, não indico e não uso. Explico para o paciente que o dente vai ficar mais sensível e que não vai clarear mais por conta disso. Para a sensibilidade, então, a gente pode usar o flúor tópico neutro, que vamos ter, então, lá na clínica para vocês, e outros produtos, como vocês viram aí, dessensibilizantes, tá? Nós podemos, então, utilizar esses produtos alternando os dias, tá? E também podemos suspender o clareamento se o paciente tiver dor. Finalizamos, então, a nossa aula de clareamento externo, clareamento de consultório, feito com peróxido de hidrogênio. Eu espero vocês na clínica, então. Um beijo para vocês e até a próxima.